vocês um pouco da minha didática, um pouco do que eu faço aqui no consultório e como a ortodontia infantil mudou um pouco a minha realidade aqui no meu consultório em Londrina, sabe? Claro, quando a gente trata com excelência, os resultados vêm, a gente consegue utilizar isso a nosso favor. Então, sempre prezei por muita qualidade dentro do consultório, dentro dos meus atendimentos. E posso dizer que não só dentro do meu consultório, eu tenho um consultório próprio, tem 3 anos apenas. E, e eu acho que eu já tinha essa mentalidade de, tipo, vou fazer o melhor aonde eu estiver, desde a clínica popular, que eu acho que isso é viver com excelência, sabe? Então, a gente fala muito em tratamentos com excelência. O que é excelência para mim hoje? É você fazer o melhor aí com o que você tem em mãos, tá? Então, quando a gente faz isso, realmente a gente colhe frutos. E a gente fala em atrair mais pacientes, porque se a gente junta tudo isso, pessoal, se nós conseguimos colocar a excelência e um monte de paciente para dentro do consultório, o resultado é rentabilidade, né? E pouco se fala sobre dinheiro. Eu acho assim que, por exemplo, na minha graduação eu não ouvia muito, não via nada, na verdade. Na pós-graduação também não. E aí depois fica meio que um gap. E aí? Ok, eu sei tratar, eu tô com o paciente, mas como que eu faço para rentabilizar tudo isso? Então, a intenção é trazer um pouco de tudo isso aqui. É técnica, que é muito importante para nós, e realmente nada se faz sem excelência, sem qualidade. É marketing, porque a gente precisa atrair esses pacientes, e o resultado, o que a gente quer é realmente ter o tão sonhado sucesso. Cada um coloca um nome, né? Mas a estabilidade financeira. Na pesquisa, eu vejo que muitos colocaram assim, mais tempo com os meus filhos, mais qualidade de vida, e isso que vai proporcionar realmente é uma organização de dentro do consultório, tá? Então, só para vocês lembrarem, hoje teremos a aula de tratar em uma ou duas fases. Hoje vai ser bem técnico e amanhã também, porque a gente vai fazer análises de casos clínicos. E aí, na aula 3 a gente entra com essas estratégias de captação e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre organização Tá bom, tá bom. e sobre dinheiro também, ok? Sobre como ter mais rentabilidade. É claro que é um conjunto. Então, eu gostaria muito que vocês conseguissem participar dessas 3 aulas, ressaltando que não dá para a gente. Deixa eu só desligar aqui o chat. Pessoal da organização, se vocês conseguirem desligar o áudio de todo mundo, porque está atrapalhando um pouquinho. É importante que vocês estejam nas 3 aulas, porque o conteúdo ele é linkado uma aula com a outra e às vezes acontece algum problema no ao vivo, talvez não fique gravado, tá bom? Enfim, vamos lá. Pessoal, eu tenho o curso do Horta Infantil há mais de um ano. Eu tive antes dele, tenho ainda o grupo de estudos, que já tem 3 anos, e é muito legal estar recebendo hoje o feedback da galera que entrou. Então, a primeira turma foi em janeiro do ano passado, janeiro para fevereiro do ano passado, já tem mais de um ano. E aí, passando de um ano, né, que é quando a gente, na horta, é um pouquinho devagar, até a gente conseguir o paciente, colocar em prática e ter, sentir tudo isso, hoje a gente já consegue enxergar o resultado que os meus alunos estão tendo, e isso me deixa muito feliz. Então, eu sempre compartilho, porque são pessoas reais, tá? E eu fico muito feliz porque eu falo que para o professor, o que importa é isso. Não adianta, a gente tem que ter excelência nessa parte também de didática, né? Então, eu me cobro muito em ensinar, mas principalmente de vocês colocarem em prática tudo o que vocês ouvirem, sabe? Isso eu acho que eu aprendi um pouquinho até com marketing. Como entrei no Instagram faz um tempão e comecei a estudar marketing também, o pessoal do marketing fala muito isso, sobre o foco, mas sobre colocar em prática. Então, assim, poxa, eu ouvi isso aqui. Foi super legal. Vocês vão ouvir muita coisa aqui no workshop nesses 3 dias. Achei super legal. E fim, não fiz nada. Ah, deixa para semana que vem, eu coloco em prática. Então, desse jeito, as coisas não acontecem.
O negócio é, aprendeu, vamos colocar em prática. Quando? Amanhã, hoje, quando der, sabe? Mas o mais rápido possível, porque é isso que realmente faz a diferença aí na nossa rotina, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Marília Araújo. Eu sou aqui de Londrina. Na verdade, eu sou de uma cidade que chama Açaí, aqui no Paraná. Não sei se vocês conhecem essa cidadezinha. É bem pequenininha e fica aqui próximo a Londrina. E eu não tive um grande sonho de fazer odontologia, não foi um dom, eu não tenho parentes dentistas, eu não tive, assim, nenhuma grande influência para que eu fizesse odontologia, sabe? Eu, com a minha maturidade ali dos 16 anos, tive que escolher um curso, porque lá na minha casa eu tinha que continuar estudando, não tinha esse papo. E, gente, eu lembro que a primeira vez que eu fui contar essa história, eu falava assim, e aí um amigo fazia odontologia, mas na verdade era o meu namorado da época. E ele fazia odonto, eu falava, ah, quer saber, eu vou fazer odonto também. Olha que madura, eu tinha 16 anos, precisava escolher um curso e queria um curso que fosse integral para eu poder vir morar em Londrina, porque se fosse assim, direito, que era a minha segunda opção, eu teria que vir de van. Então, eu falo assim que eu caí meio de paraquedas, né? A gente entra muito novo na faculdade, a gente não tem ideia que a gente talvez esteja fazendo uma escolha para a vida inteira. E aí eu vi até assim os amigos falando, desistindo da odontologia, sabe? E eu falava, nossa, como que desiste da odontologia? Mas eu que eu acho que estava meio perdida ali, eles já estavam pensando ali no futuro. Enfim, eu fiz o UEL aqui em Londrina. E aí, pessoal, na faculdade eu vi que, tipo, nada me agradava muito ainda, sabe? Eu gostava, por exemplo, eu ia muito bem na parte teórica, mas eu ia para a prática e não ia bem em dentística, e eu gostava, tipo, da endodontia na teoria, mas eu ia na endodontia na prática, putz, foi me dando, assim, um negócio que, tipo, meu, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, no quarto ano, eu fui colocar meu aparelho. Eu comecei a ter ortodontia na faculdade. E aí eu fui e coloquei aparelho, porque eu precisava, eu tava com o dente torto lá para formatura. E eu adorava aquele professor. Eu gosto de contar todas essas histórias porque eu acho que eu tive grandes exemplos que me guiaram, sabe? Então, toda vez que eu vejo uma pessoa assim que eu admiro, que eu gosto do trabalho, eu me inspiro muito, desde sempre. Então, acho que o professor Rodrigo foi o primeiro professor que me deu esse olhar assim de tipo, poxa, que massa. Eu lembro que ele me atendeu no consultório e me levou para uma outra sala para mostrar o planejamento. E o planejamento, vocês vão ver na aula de amanhã, é do jeito que eu faço até hoje, porque eu queria aquilo, sabe? Eu achei o máximo ele abrir um PowerPoint e apresentar o meu caso para mim. No quarto ano, eu falei, gente, cara, que massa! Eu vou fazer ortodontia. E aí sim começou a minha história na ortodontia. Fui para pós com ele, eu via aqueles professores e falava, meu, que massa. Quando eu me formei, gente, ó, o pessoal da Bahia, eu fui morar na Bahia. Então, eu recebi uma proposta de emprego lá, de uma clínica bem popular, e que me pagava melhor que aqui. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou me aventurar em terras baianas. Eu tenho parentes que moram na Bahia também, mas eu fui para outro canto, sabe? Eu fui para Feira de Santana e morei lá 4 meses, fazendo clínico geral para juntar um dinheirinho para iniciar minha pós em ortodontia. Eu já sabia que eu ia fazer orto. Nossa, foi um desespero, né? Quando a gente sai da faculdade, é um desespero, parece que a gente não sabe nada, enfim. E aí, gente, eu juntei esse dinheirinho nesses 4 meses e voltei para Londrina também. Fui para uma clínica pop e comecei a minha pós-graduação em ortodontia. E para mim era assim, era como se fosse assim, doses de esperança a cada mês. Mas, gente, eu não via, juro para vocês, assim, apesar de ter uma rotina muito cansativa ali na pop, para mim não era ruim. Porque eu acho que antes disso, antes de me formar, eu trabalhei no shopping, nas minhas férias. E aí, shopping, vendendo calça, e trabalhava lá domingo, e era sofrido também. Então, eu pensava assim, poxa, eu tô ganhando aqui, eu ganhava na época, tipo, R$ 2.000 numa clínica pop. Cara, é meu primeiro emprego. Meu, pro primeiro emprego não tá ruim. Pelo menos assim, eles confiaram e me contrataram, né? Vocês sabem como é que funciona. Mas tô aqui.
Então, eu sempre enxerguei muito como uma fase, sabe? E aí, todo mês eu ia para pós e falava, meu, eu quero ser igual a esses meus professores. Eu achava maravilhoso tudo que eles faziam. Eu me encantava com cada aula que eles davam, sabe? Então, era muito gostoso, assim, para mim, ir para pós-graduação. Eu falo, assim, que realmente eu me encantei, eu me apaixonei. Deixa eu só tentar desativar aqui todo mundo, porque tá. Ai. E aí eu me apaixonei pela ortodontia ali, na minha pós-graduação. Olha como que o professor é muito importante nas nossas vidas, né? E quando eu me formei na pós, então eu estava ali, ó, na especialização da integral e tudo, já gostando de ortodontia, trabalhando bastante em clínica popular. No meu segundo ano, no meu primeiro ano de pós, eu já comecei a atender orto, meti a cara e levava as pastas para os meus professores me ajudarem a planejar. Quando eu finalizei a pós-graduação, eu me senti órfã. Não sei se vocês também tiveram isso assim na vida de vocês, mas me senti órfã de tipo, meu, o que eu vou fazer agora na minha vida? É só isso? Eu só vou trabalhar em clínica pop? Não, eu preciso ser igual aos meus professores. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o que eles fizeram, né? Quais foram os passos que eles deram depois da especialização? Eles foram para o mestrado. E aí, gente, com essa mentalidade ainda um pouco assim, pensando hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu pensava muito pequeno para tudo que eu podia fazer com a ortodontia, sabe? Para tudo que eu iria conquistar com o meu trabalho. E isso que eu sou uma pessoa positiva, tá? E aí eu fui para o mestrado. O mestrado me abriu grandes oportunidades. Então, com certeza, hoje eu tô aqui por conta do mestrado, porque foi ali que eu comecei a entender um pouquinho mais de ciência, de entender que, tipo assim, poxa, eu tinha toda ali na pós, eu aprendi tudo que os meus professores faziam no consultório deles, as técnicas que eles aprenderam e me passaram. E, óbvio, né? Falta tempo para nós. E é tipo isso que eu vou fazer no curso com vocês. Eu vou ensinar tudo o que eu faço. Marília, mas existe outro aparelho? Existe. A ortodontia é gigante. E isso no mestrado eu entendi que, meu, a ortodontia é bizarramente gigante. Então a gente precisa se organizar. Só que o que que é importante? É importante a gente ter evidência científica, sabe? Não adianta também a gente pegar uma técnica e falar, meu, de onde que veio essa técnica? A gente tem que começar a se questionar. Funciona? Você vai testar no seu paciente? Eu não sou contra você, não, tá? Na pós mesmo, o professor falava, não seja nem o primeiro nem o último a testar as coisas. Então, eu tive essa visão de mais seriedade com tudo que eu estava fazendo dentro do meu consultório e trazer o lado científico, que para mim foi muito importante, e também essa parte de cursos e de congressos. No meu mestrado, eu ganhei uma taxa. Em nenhum desses momentos eu parei de trabalhar, tá? Eu sempre estudei, trabalhei. Por isso que eu falo assim que não foi até hoje, né? É com muito trabalho mesmo. E eu brinco, se eu conseguir, vocês também conseguem, viu? Porque a minha história é muito normal, digamos assim. Eu sou uma pessoa normal, sem parente, ortodontista, enfim. Voltando, né? E aí ali eu consegui ver a importância da ciência que me abriu portas para dar aula também. Naquele momento do mestrado, eu nem tinha essa intenção de ser professora. Realmente eu fui pela ortodontia, sabe? E aí, no doutorado, terminei meu mestrado, fiz uma pesquisa clínica. Foi ali que realmente eu vi que eu amava atender crianças, porque até após, pessoal, eu confesso que chegava uma criança, eu já, assim, a minha pós foi muito expansionista, então eu atendi criança na pós, eu fiz Bionator, eu fiz expansor, mas, por exemplo, moldagem era um terror para mim. Tipo, meu, vou moldar uma criança hoje. Sabe aquele negócio assim, sabe quando você olha a sua agenda e fala, putz, tem uma criança? Então eu tinha essa sensação. E no mestrado, eu fiz uma pesquisa clínica. Pesquisa clínica, eu não sei se tem pessoas que fazem mestrado aqui ou que já fizeram, mas pesquisa clínica é um trampo danado, é muito trabalhoso. Eu não sabia que era daquele jeito. E ali, pessoal, eu tratei
eu e a minha dupla Jéssica, nós tratamos para nossa pesquisa 50 crianças com Hirax e Haas. E nós fizemos uma pesquisa que daí, enfim, teve várias coisas envolvidas. A gente fez tomografia de todo mundo, a gente avaliou várias coisas, mas nesse tempo a gente tratou 50 crianças. Todo mês a gente atendia 50 crianças. Então foi aqui que eu me encantei e vi que, tipo, poxa, é para mim sim. Por que que eu achava que não era para mim? É muito importante isso. Por que que eu achava que não era para mim? Por que que eu achava que eu não gostava de atender criança? Gente, porque eu não dominava. E isso acontece mesmo. Eu falo, lembra da nossa primeira banda? Foi assim confortável colocar a primeira banda? Foi confortável os primeiros pacientes? Não, porque a gente tem insegurança. E aí não é que a gente não gosta, é que realmente a gente tem medo, tá? E ali eu perdi o medo e aprendi a trabalhar com criança, que foi uma grande virada para mim, tá? Meu mestrado foi assim, eu tive muitas mudanças aqui nessa fase do meu mestrado. E aí, quando eu finalizei, eu não queria mais, eu estava muito cansada. E na minha defesa, eu tive a honra de ter a Dani Garibe, a Paula Outramari e a minha orientadora, a Thaís Fernandes. Elas foram minha banca. E eu lembro que elas falaram, a Dani perguntou assim para mim: você vai continuar o doutorado? Eu falei, não pretendo. Dela, como assim? Você vai deixar essa pesquisa linda, não sei o quê. Aí eu respirei, falei, quer saber? Eu vou pro doutorado. Gente, eu fui pro doutorado. E trabalhando, trabalhando, trabalhando. No doutorado, eu ainda estava na POP. Foram 9 anos só de clínica popular o tempo todo, sem atender pacientes no particular, tá? E aqui no doutorado, pessoal, eu dei uma desanimadona, assim, porque eu falei, putz, cara, eu estudei tanto e, e eu não tô feliz na minha profissão. Tô ganhando um pouquinho mais de dinheiro, consigo ter minhas coisinhas, mas só. Não consigo descansar, não consigo ir na minha academia, não consigo fazer uma viagem. Tipo, eu viajava, mas não era assim o que eu faço hoje. Ainda era uma vida assim que eu tava, putz, será que vai ser isso? E aí, pessoal, sempre que acontece esses momentos de desânimo, eu gosto de ir para um curso novo, eu gosto de ir para congresso e eu gosto de olhar para outras pessoas e falar: meu, vou me inspirar nessa pessoa agora, sabe? Vou aprender com ela. Isso até hoje eu tenho comigo. E aí, ali, naquele momento, eu fui fazer o credenciamento da Invisalign. Começou a chegar para mim um monte de propaganda, conversei com o pessoal ali do meu mestrado, todo mundo, ai, Marília, tipo, era novo ali, tá? O doutorado aqui 2021, eu terminei em 2021, mas eu entrei em 2018, então pouco se falava de Invisalign e tudo. Peguei um ônibus, fui para São Paulo. Lá em São Paulo, gente, não sei se tem pessoas aqui de São Paulo, mas quando eu cheguei lá em São Paulo, eu vi, assim, na minha sala, pessoas, assim, falei, nossa, à frente. E, cara, olha esses ortodontistas. Tô para trás. Tô no doutorado, mas eu me senti assim, putz, é só o título, porque eu tô para trás. E aí me deu um desespero. Falei, cara, não posso, né? Eu tenho, assim, uma certa inquietação de profissional, de estar fazendo as coisas. E aí eu voltei lá de São Paulo. E na segunda-feira, juro para vocês, na segunda-feira eu procurei uma sala para alugar e falei para mim, vou atrás de um consultório, eu vou começar a atender os meus pacientes no particular, né, que é o que a gente chama. E comecei ali, não larguei as clínicas POPs, saí 2 dias das clínicas, alugava ali, tipo, eu não lembro que dias que era, mas alugava 2 dias na semana, fazia doutorado, fazia daí consultório, fazia tudo, um pouquinho de tudo. E aí, como é que eu trouxe os pacientes para dentro do consultório? Porque lembram, né? Não tinha conhecidos aqui, não tinha, tipo, que fossem dentistas, que me ajudassem de alguma maneira. E aí eu aluguei a sala, sentei com 0 pacientes e pensei, poxa, isso aqui vai fazer link com a nossa última aula, tá, gente? Poxa, eu encontrei a Invisalign pelo Instagram. Por que não estar no Instagram? Em 2018, tinha pouquíssimos perfis, pouquíssimos.
E lá em 2018, se vocês procurarem a primeira foto, peguei a foto mais séria minha, né? Que era num congresso, eu tô fazendo uma cara, assim, falei, nossa, essa foto tá séria, vou colocar essa daqui. Me apresentei e comecei a criar conteúdo, gente. Olha, eu acho que talvez o mestrado, doutorado, ele me deu muito dessa parte de acadêmica, mas de comunicação foi totalmente o Instagram, tá? Se vocês quiserem, depois vocês me pedem lá no Instagram que eu reposto um vídeo meu lá no comecinho, para vocês verem como que eu falava. E lá atrás, como não tinha muito perfil, começou a dar resultado. Foi assim que eu iniciei o meu consultório aqui em Londrina, uma cidade onde todo mundo falava que não tinha mais espaço, que não tinha nicho, que o pessoal se formava e ficava e falava, Marília, vai embora, porque aqui não tem espaço para você. Eu falei, cara, eu não quero ir embora. Eu amo Londrina e eu quero ter a liberdade de trabalhar o que eu quero. E meio teimosa, né? Fui. Gente, logo no início, pessoas conhecidas minhas começaram a agendar consulta. Isso me marcou muito. Porque eu vi que era um negócio assim, cara, às vezes a gente se acha o alecrim dourado, que todo mundo sabe o que a gente faz e não é bem assim, né? E não, muita gente, apesar de me conhecer, não sabia que eu fazia ortodontia, que eu era ortodontista, que eu era dentista que colocava aparelho. Só sabiam que eu tinha formado em odontologia, que eu era dentista. Vocês entendem a diferença? Então, a partir daquele momento, por mais que eu estava ali num ambiente acadêmico, porque eu ainda estava fazendo meu doutorado, eu ouvia muita piadinha, ai, a blogueira, ai, cuidado com o que você fala, ai, tudo tem que ser respaldado. Era uma pressão grande nesse sentido, assim, de eu ouvia muita coisa, gente, só que ao mesmo tempo eu pensava assim, meu Deus, ninguém tá pagando meus boletos, então eu sou um pouco assim, falando, ninguém tá pagando meus boletos, então eu não posso parar, sabe? E dali que eu iniciei realmente assim a minha jornada, a minha carreira, que hoje eu curto muito. Hoje eu tenho uma vida muito mais leve, porque é o consultório que eu quero, é a agenda de qualidade que eu quero de olhar e falar que delícia de agenda. As crianças me trouxeram isso, porque em algum momento ali eu falei, putz, eu começou a ter outros Instagrams, eu falei, como que eu vou me diferenciar aqui em Londrina, pessoal? E aí não vou adiantar, não vou adiantar para vocês, não. Vou falar na terceira aula, tá? Mas a gente vai falar como se diferenciar, porque eu tive uns insights assim, falei, é isso que vai me diferenciar. E foi mesmo, e tem sido até hoje, tá? Só para finalizar essa parte, aqui no meu doutorado, eu tive uma experiência internacional, então eu consegui realizar um sonho. Eu fiquei um mês nos Estados Unidos, fui para Harvard e fui para a faculdade de Louisville fazer uma parte da minha pesquisa lá, que foi muito importante para mim. E quando eu voltei, pandemia, foi em 2020. E ali eu tive que me reinventar, porque eu já estava com o consultório, trabalhava em clínica pop, que simplesmente falou: não venha, querida, tchau. E fechou, e óbvio, não me pagou, porque eu recebia por porcentagem, tá? E no meu consultório, o que me manteve foi os planos fechados que eu tinha do Invisalign. Isso que me manteve ali na pandemia para falar assim, poxa, as contas estão pagas. Porque já tinha uns casinhos ali do Invisalign, não era muito, mas já ajudava, sabe? E aí, pessoal, naquele momento ali, a gente não sabia, né? A gente ficou tudo meio perdido, assim. Eu e a Nath, e na época a Rebeca também, nós criamos o No Encontro, que é um grupo de estudos e chamava Encontro com Elas. Não sei se alguém que está aqui me ouvindo participa do No Encontro, mas é um projeto assim que eu tenho muito carinho por ele, porque a gente começou lá em 2020 e cresceu demais. Estamos até hoje, e já passaram mais de 2.000 ortodontistas, e é uma pegada diferente de curso, sabe? Realmente é uma pegada mais de amizade, de ambiência, e para mim foi muito importante porque ali na pandemia, quando voltou, o consultório bombou. E era aquele primeiro consultório que eu tinha alugado. Então eu tive que tomar algumas decisões de tipo assim, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar o meu do jeitinho que eu quero, porque eu tô tendo paciente aqui. Eu vou gastar viajando, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma... Não. O que que eu quero?
Eu vou pegar esse dinheirinho aqui que tá entrando, eu vou meter a cara, eu vou fazer o meu consultório. E ali o No Encontro foi muito importante para mim, porque eu tive pessoas que estavam à frente, naquela minha insegurança, e me falavam assim: Meu, vai, Marília, vai, você tá preparada, vai. E é o consultório que vocês veem hoje, que eu posto, que eu amo, que eu olho todo dia para aquela janela e realmente agradeço a Deus. Falei, meu, olha, cara, olha essa vista, sabe? É bizarro. E é meu lugarzinho de paz. E eu amo quando eu recebo pessoas lá, às vezes eu recebo representantes e tal. E eu adoro quando, geralmente é o representante que fala, né? Fala assim, nossa, que gostoso que é aqui, que vibe boa. E é isso, sabe? Porque eu coloquei tudo de mim ali dentro do consultório. E já com as crianças, é uma delícia. Os pais amam à vista, né? E a criança se encanta com outras coisas que a gente vai falar no decorrer desse workshop, tá bom? E aí, ano passado, surgiu o curso do Horta Infantil. E a própria Natália, minha sócia aqui do No Encontro, foi a pessoa que deu a ideia, porque muitas pessoas eu já estava muito focada na ortopedia, eu já falava muito disso. Ela me perguntava umas coisas dela, Marília, você precisa abrir um curso de ortopedia. E a galera me pedindo no Instagram, eu falei, gente, vou organizar, mas sabe aquele negócio que eu falei para vocês não fazerem, que é tipo não colocar em prática? Eu sou humana. Então, o que que eu faz, o que que eu fiz? Eu falava, vou fazer o curso. Não, verdade, eu vou fazer o e nunca fazia esse curso. E aí, em 2021, final de 2021? Não, eu não lembro agora que ano que foi, mas uma amiga falou assim, Marília, você precisa colocar isso em prática e tal. Daí, quer saber? Eu vou colocar em prática. E aí conseguimos dar início ao Horta Infantil. Eu tô perdida porque o Horta Infantil é 2023, tá? Não é 2022, não. Por isso que eu tô perdida. E graças a Deus, assim, nessa trajetória, eu tenho contado com vocês, que são os meus parceiros de internet, seguidores, alunos, colegas, amigos. Não tem nem como chamar, tá? É muita gente, eu fico muito feliz. E realmente isso que me move também, tá? Colocando toda a energia ali, tá bom? Vamos lá para o que interessa, que é o conteúdo técnico. Pessoal, isso é algo que gera algumas, assim, algumas questões de. Peraí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Parou? Tá no primeiro slide ainda? Não acredito. Eu tô passando slide aqui, gente. Vocês não estão vendo eu passar nos meus slides? E eu aqui falando. Peraí, gente. O ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Peraí. Eu vou interromper aqui e abrir de novo para ver se. E aí eu passo de novo rapidinho só para vocês verem os slides, porque eu achei que vocês estavam vendo os slides. Ai. Foi? Show. Desculpa, pessoal. Vou passar aqui rapidinho só para a gente não atrasar então, tá bom? O que eu falei para vocês. Hoje eu estou testando o Canva e eu nunca fiz transmissão pelo Canva, eu só faço pelo Keynote, tá? Então, desculpem os probleminhas técnicos que sempre acontecem. Bom, eu passei aqui o que as meninas falaram, e aí era nesse slide aqui que eu tava, tá bom? Falando um pouquinho de tudo da minha vida e vocês aqui olhando um slide só. Meu Deus, desculpa. Mas vamos lá para o que interessa. Agora tá tudo ok, né? Vocês estão vendo? Vamos falar sobre tratamento em uma ou duas fases, que é algo que pode ser bem questionado. Por quê? Porque existem defensores, né, desses tratamentos de uma ou duas fases. E cada lugar fala de um jeito. Pode ser chamado de tratamento precoce, pode ser chamado de tratamento ortoinfantil, pode ser chamado de tratamento em duas fases, entendem? Mas quando a gente fala em tratamento em uma, duas fases, o que quer dizer? Será que a gente vai tratar a criança? Ou será que a gente vai esperar lá na frente para entrar direto na corretiva?
certo? Eu trago isso aqui porque existem muitos artigos também que mostram, tem artigos que mostram que existe diferença em tratar em uma ou duas fases. Por exemplo, você tratou em duas fases, você tem benefícios para essa criança. E tem artigos que mostram que não, que tratar em uma fase só, entrar direto é melhor. Não existe assim, não vai existir um consenso. Eu acho que a gente precisa ter esse lado de estudar bastante para entender o que funciona melhor para vocês também. No meu ponto de vista, tratar em duas fases, quando necessário, é de extrema valia. Eu acho que tem inúmeros benefícios para a criança que vai receber o tratamento, tá? E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que tratar precoce não quer dizer tratar bebês, tratar crianças muito pequenas que estão ali naquele desenvolvimento, naquele super desenvolvimento. Não, tá? Por que não? Por que a gente limita em 5 anos de idade? E isso, gente, vocês podem até pegar para criar postagem, porque mês que vem tem julho campanha para a gente trazer as crianças para dentro do consultório, tá? A idade mínima para iniciar o tratamento é de 5 anos, e isso não saiu da minha cabeça, tá? É da escola escandinava e americana. Por que é preconizado aguardar os 5 anos para tratar? O primeiro motivo que é muito importante, existe na literatura comprovação científica robusta. E eu falo robusta, porque vocês vão falar, mas tem um artigo de não sei da onde, sei lá, São Paulo, 2015. Robusta, gente. O que é ciência robusta? Tem que ter bastante também. Não adianta também só quantidade, tem que ter qualidade. Que revista que foi publicado isso aí, tá? E aí, pessoal, não existe evidência que antes dos 5 anos essa criança vai se beneficiar do tratamento, tá? Por quê? Porque tá acontecendo muita coisa ali. Além disso, o segundo motivo, não menos importante, é que até os 5 anos, a criança, a parte de entendimento dela é muito superficial, digamos assim. E nós não somos odontopediatras, né? Tem odontopediatra aqui? Já coloca aqui para mim que eu quero saber quanto odontopediatra tem aqui, porque eu tenho odontopediatra no curso, viu? Eu amo vocês. Mas nós que somos ortodontistas, a gente não aprendeu o tal do manejo da criança, tá? Então, como tem alguém riscando aqui no slide? Como que eu vou fazer um tratamento numa criança se ela não está entendendo nada, sendo que eu tenho a chance ali de traumatizá-la, certo? E aí, pessoal, isso vai muito de comunicação. Eu começo o curso falando sobre isso, falando sobre primeira consulta, falando de como se comunicar com os pais, porque às vezes você vai receber também pais ansiosos, sabe? Crianças de 3 anos. Marília, mas tem mordida aberta, mas tem mordida cruzada. Calma, a criança tem 3 anos, essa criança precisa brincar. Ela não precisa de um expansor fixo ali. Ah, mas coloca móvel, ela não precisa dessa responsabilidade, né? Alguém está usando alinhador aqui para saber como é utilizar um aparelho móvel e como a gente precisa ser disciplinado para tudo dar certo? A gente quer que uma criancinha de 3 anos use um aparelho? E assim, pessoal, se existisse evidência falando, poxa, isso aqui vale a pena, aí tudo bem. Mas não tem, não tem. Então, vamos pensar nisso quando a gente for tratar a criança, tá? Então, aqui no meu consultório eu recebo a partir dos 5 anos de idade, porque realmente acredito que eu não consiga ajudá-la antes disso, tá bom? Além disso, quero complementar aqui que quando eu pego uma criança, além da idade e de falar sobre a maloclusão, a comunicação entra, porque eu acho que a gente não deve dispensar, digamos assim, o nosso lado humano. A gente não pode deixar isso de lado. Nós somos profissionais da área da saúde. Então,
Eu até ouvi o Marcos Janson falando uma vez isso, falei, cara, é isso mesmo. Você pega ali uma criança, e aí você vai fazendo anamnese com os pais, e essa criança tem ali 5, 6 anos, tem uma mordida aberta, por exemplo, ou uma mordida cruzada. Eu só vou deixar de lado a classe 3, porque eu acho que a classe 3 é uma exceção, tá? E aí, gente, você vai conversando com os pais, e aí você entende que acabou de nascer um bebê, que a casa tá uma bagunça, ou que acabaram de se mudar de cidade, e a criança não tá adaptada. Vocês entendem que, mais uma vez, não somos os alecrins dourados, porque daí a gente coloca ali um aparelho na criança, fica cobrando o pai, a mãe, a criança, e tratamento infantil é tratar a família. Então a gente precisa pensar nisso. Como que tá essa família? Vai fazer diferença? A criança tem uma mordida cruzada. Vai fazer diferença ela ali com 5 anos, nessa bagunça? Eu tratar ela ali com 6 ou com 7? Vamos pensar em resultados? Vai ter diferença? Então, eu acho que a gente precisa ter essa comunicação ativa. Por isso que eu falo bastante, tem um módulo só de comunicação, porque a gente precisa entender tudo muito bem e explicar para os pais tudo o que está acontecendo ali, tá? E às vezes o paciente chega ali para nós e você recebe a documentação e você vê, e fala, ai, deixa eu ver aqui. Ah, tem um apinhamento. Vou tratar? Gente, eu uso esse exemplo porque, assim, essa paciente chegou para mim e ela utilizava na época aparelho removível. E aí a mãe trocou, foi para mim e falou assim: seguinte, ela. Eu pergunto muito o que a criança acha também, tá? Pra gente entender questões de bullying em escola, o que ela tá achando da aparência dela. Muitas vezes são os pais que colocam muitas coisas na cabeça das crianças. Eu, infelizmente, percebo muito isso em relação à estética, cobrança estética, gente. Sendo que essas crianças só precisam brincar, depois, né? A gente tem a vida inteira aí para se preocupar com a nossa aparência. E aí, ela chegou para mim e falou: olha, foi indicado aparelho removível. Ela estava usando como se fosse uma placa de Hawley com expansor, sabe? Umas molas. E ela não está se adaptando. Ela tem aftas, ela não consegue utilizar, ela perdeu. E aí, nesse rolo todo, a gente descobriu que ela tem alergia a níquel, se eu não me engano. Eu não lembro direito. Preciso ver na ficha tá escrito. E aí eu olhei para esse caso e falei, tá, vamos analisar aqui comigo, gente, se essa pessoa precisa tratar nesse momento. Eu faço o questionário pediátrico do sono, de apneia, tá? Pra gente ver se essa criança tem apneia. Não tinha indicativo de apneia. A criança não estava incomodada com a aparência dela. A mãe que se incomodava com o lateral, tá? Ah, poderia melhorar um pouquinho o corredor bucal? Poderia. Dá pra gente melhorar mais pra frente? Dá. Apinhamento. O apinhamento inferior. Pra mim, tá ok. Não precisa de tratamento agora. Nem o superior. Precisa de tratamento agora? Então, a gente precisa ter esse tato para entender que às vezes não tratar também é um tratamento, tá? Muito tem se falado hoje sobre tratamento. Olha que menina fofa, que menina linda. Não precisa se preocupar agora, sabe? E, gente, por que que a gente fala sobre essas questões de sobretratamento? Porque o que está acontecendo? Tá aparecendo hoje muitos casos que a criança trata ali com 4 anos, aí depois ela trata com 5, depois ela trata com, sabe assim, momentos errados de tratamento, e aí não resolve, e aí quando você vê essa criança tá de aparelho, sabe aquela pessoa que fala, ah, eu usei aparelho 10 anos? Pergunta o histórico, que daí você vai entender, ah, não, usou aparelho móvel um tempo, aí perdeu o aparelho, daí colocou o outro aparelho móvel, sabe assim, uma enrolação? Isso não é eficiência, isso não é eficácia. E a gente precisa buscar isso para as nossas crianças.
que é um tratamento rápido e objetivo. Entender o que vale a pena tratar na infância. E principalmente, quando que a gente vai tratar? Em que momento que vale a pena de falar assim para os pais? Agora vale a pena. Ou de você ter peito para falar, não, agora não vale a pena. Ah, mas eu estou incomodada com a opinião. Ok, pode buscar. Não vale a pena, entendeu? Então, quando a gente entende isso e sabe comunicar, a nossa vida torna muito mais leve. Eu tenho muitos pacientes que eu só acompanho. Só não, né? Não vou falar só porque eu acho que a gente faz muito por essas crianças, que é uma vez ao ano. Pedir a documentação, ver se tá tudo certinho, sabe? Não vão ao pediatra todo ano para ver se está ok? O ortodontista é a mesma coisa. Então, aqui em Londrina tem um hospital que o pessoal brinca, que é tipo assim, ó, se você colocar o braço lá, você sai com o braço engessado. Essa ortodontista. Que o paciente vai e sai de aparelho, é automático. Porque eu quero ver o paciente de aparelho. Não, gente, eu quero ver resultado. Me deixa muito frustrada quando eu não tenho o resultado que eu quero, tá? E às vezes eu não tenho, né? É a nossa vida de ortodontista, mas isso me deixa frustrada. Então, saber indicar, saber o momento oportuno de cada oclusão, não é inclusão aqui, passou, é muito importante, tá? Então, a gente vai abordar alguns problemas, algumas más oclusões e entender qual seria o melhor momento para a gente tratar. Então, o primeiro delas, a primeira seria a mordida aberta. Vamos lá, pessoal. Quando que é legal tratar? Quando a gente vai tratar de forma objetiva? A mordida aberta, o melhor momento seria a partir do período intertransitório. Ou seja, vocês lembram dos períodos? Ali no curso também tem um módulo que chama Entendendo a Normalidade, que eu peço para ninguém pular, porque eu falo bastante coisa para a gente lembrar disso aí, que é muito importante, tá? Por que a gente deve esperar os primeiros molares permanentes e principalmente os incisivos para a gente tratar a mordida aberta? Pensem comigo. Marília, mas está com mordida aberta em dente descido, tá descido ainda. Vai tratar? Por que não? Vou falar para vocês, tá? Gente, porque às vezes você trata a mordida aberta ali com dentes descidos e você tem noção que daí você tem que esperar trocar os dentes para você saber se ele não vai ter mordida aberta de novo? E quando tá? Beleza, fechou a mordida ali nos dentes descidos. Ok, lindo, legal. Começa ali a troca. O que que acontece de novo? Abre de novo. Precisa romper tudo. E aí? Qual que é a referência que a gente tem ali? Então, a mordida aberta é muito interessante a gente tratar nesse momento que já tem os incisivos, porque daí sim vai ser efetivo, tá? E tem vantagem se você trata quando criança, porque a estabilidade é muito maior do que se a gente trata ali na corretiva, tá? Então, é um momento legal para se tratar a mordida aberta, tá bom? Aqui eu vou só citar os casos, porque senão não vai dar tempo da gente falar tudo. Amanhã eu vou mostrar casos inteiros para vocês, alguns casos inteiros, completos. Mas tem alguns desses casos, na verdade, acho que talvez todos, estejam no meu Instagram também. Então, qualquer coisa eu pesquiso aqui para vocês, para ir compartilhando, a gente vai se falando. Eu abri caixinha, vocês podem mandar lá também, a gente vai conversando nesses 3 dias, tá? A gente faz um bem boladão aqui. Pessoal, atresia. Atresia, a gente trata muito com expansor, mordida cruzada posterior, porque ela é muito fácil de identificar, né? Mas a gente tem um problema que chama atresia, que às vezes não tem ali a mordida cruzada posterior, porque o inferior compensa, é por isso que não temos. Mas a gente tem a atresia do arco superior, transformando ele, ó, dando um aspecto triangular ao invés de dar um aspecto parabólico, tá? Então, nesses casos, a gente precisa tratar. Quando que nós podemos tratar? Problemas transversais, atresia, mordida cruzada posterior. Essas a gente pode tratar a partir dos 5 anos.
tá? Então, olha aqui a Fer, para vocês terem uma ideia. Tô finalizando esse casinho aqui. Gente, eu expandi ela 2 vezes. 2 vezes, depois foi para corretiva e agora a gente está finalizando. A Fer, ela chegou para mim e ela tinha uma atresia muito grande, o que estava ali causando apinhamento também. E ela já tinha passado, né, dos 5 anos, ó. Ela já estava ali no período intertransitório, tudo bem. Fiz ali uma expansão com molas para descruzar esses laterais e tudo mais. Mas já a Gabi chegou para mim, a Gabi tá na segunda expansão dela. Gente, vocês não têm noção, na segunda vez, até atendi a mãe dela hoje. O que abriu esse diastema aí? Eu vou mostrar para vocês amanhã. Vocês vão assustar. E, gente, a Gabi veio para mim, 5 aninhos, pequenininho. Olha que gracinha. Olha a mordida. E aí, o que eu faço nessa criança que não tem nem molar permanente? Eu aguardo, eu trato. A Gabi é um grande exemplo, porque quando ela chegou para mim pequenininha, assim, eu olhei, conversei muito com ela, perguntei da rotina dela, entendi como ela era. E a Gabi é aquela criança que chega, senta na cadeira, abre a boca, ter TV no teto é vida, abre a boca lá e fica de boa. Eu falei, poxa, não tem por que a gente esperar, né? Ela já tá ali com grande desvio funcional. Olha a mandíbula dela, né? Olha onde vai ali. O problema não é da linha média, é da mandíbula, né? A mandíbula não tá cabendo ali. Explica tudo isso pra mãe. Não tem espaço. Ah, aqui eu não coloquei o. Amanhã eu mostro pra vocês. Não tinha espaço para os permanentes. Poxa, vamos tratar, tá? Então, quando a gente tem atresia independente com mordida cruzada posterior unilateral ou bilateral, no final é tudo uma grande atresia, a partir dos 5 anos, levando em consideração essa parte cognitiva da criança também, tá? Então, a Gabi aqui foi muito fácil para mim tratar, porque ela não me deu trabalho nenhum. Ela é simplesmente uma criança, assim, muito tranquila. Bandei os molares descidos, tá? Ah, Marília, mas e os permanentes? Gente, a gente está fazendo expansão rápida da maxila, ou seja, a gente está trabalhando com ossos, vai todo mundo, sabe? E aí eu acabei fazendo agora uma segunda expansão, porque ainda está muito apertado. Está muito apertado, não tem mordida cruzada, mas ainda assim os laterais ali. E aí já estou na segunda expansão dela e ela já está um pouquinho mais velha, tá? Apinhamento severo. Daí sim, né? A partir do primeiro período transitório. Por quê? Pessoal, se a gente tem apinhamentos nos dentes descidos, já é um grande indicativo de quase 100% que essa criança vai ter um apinhamento nos dentes permanentes, tá? Isso é fato. Porém, por que a gente vai ficar tratando apinhamento no descido? Ah, Marília, mas eu podia fazer um manejo de espaço. Tá. Qual vai ser o benefício? Será que vai ser um grande benefício? Vamos esperar para ver o que vai rolar ali, se está muito apinhado? Porque em alguns casos, por exemplo, o caso da a irmãzinha Fernanda, gente do céu, me fugiu o nome dessa moça. E ela é uma graça, e a gente se diverte muito. Mas essa mocinha, a Lelê. Mas a Lelê, gente, tô ficando, ó, com a cabeça não tá boa não, tá? Acho que é a idade. A Lelê, ela veio para mim, na verdade, ela acompanhava a irmã e eu só olhava aqueles dentinhos ali, falta de selamento, eu vou só esperar um momento, sabe? Fui acompanhando, até que chegou no momento que eu falei, não tem como deixar essa criança assim. Falei, mãe, vamos tratar. Apinhamento severo, né? Já tá ali, ó. Não, vamos tratar já. E aí a gente já pode tratar a partir do primeiro período transitório. Eu comecei a enxergar ali, falei, cara, tá tudo apinhado já, olha isso, né? Vamos tratar. Então, aqui, o da Lelê, eu tratei ela, tá no Instagram o caso completo, eu tratei ela primeiro com expansão, pensando em corredor bucal, e depois com extração seriada, tá? Então, se for muito precoce, a gente não consegue fazer isso, sabe? Então, eu ganhei um tempinho ali fazendo a expansão,
durante essa expansão, ela terminou ali de trocar os laterais, para eu entrar com a extração seriada dos tecidos, tá? Que extração seriada, assim, de permanente, daí já é outra fase, certo? Só que ela tá encaminhando para isso. Ela tá em alta provisória nesse momento, eu só tô acompanhando. E ficou lindo o caso dela. Ela ficou bem feliz, e eu também. Então, aqui, a partir do primeiro período transitório. Por que que às vezes eu falo de idade e outras de período? Por conta das trocas dentárias. Por isso que ali no Entendendo a Normalidade, eu explico para vocês a diferença também de idade cronológica para a idade dentária e idade óssea também, porque isso define muito o nosso planejamento. E eu recebo muitas perguntas assim: paciente, 8 anos, o que fazer? Gente, não, vou colocar uma idade mais, numa idade mais normal, que eu percebo assim, ó, paciente, 6 anos, o que fazer? Tal. Gente, eu pego paciente de 6 anos, juro pra vocês, eu tenho paciente de 6 anos que estão com tecidos ainda, incisivos, tá? E eu tenho de 6 anos que já trocaram todos os incisivos. Então, a gente precisa entender que a idade cronológica e a idade dentária não tem, assim, um padrão, entendem? Existe uma média, mas não existe um padrão para a gente só utilizar uma ou outra. A gente precisa sempre utilizar as duas para fechar um diagnóstico, tá bom? Bom, vamos falar então da classe 2, porque a classe 2 gera muita pergunta, e eu entendo que a classe 2 é algo assim que a gente precisa conversar. E o Bionator, né? Vocês amam quando eu falo de Bionator, mas eu vou dar a minha opinião aqui. Talvez que eu conduzo a maioria dos meus casos, talvez seja um balde de água fria aí para vocês, tá? Porque a classe 2 é o seguinte: bom, a gente pode tratar em uma fase, ou que seria a partir do primeiro período transitório, e fazer um avanço, certo? Ou a gente pode tratar na fase de pré-pico de crescimento, que aí a gente utiliza aquela idade óssea e tudo mais, que é um pouquinho mais para frente. Próximo aos 11 a 13 anos ali, dependendo da criança, tá? Hoje em dia acho que tá mais para 11 ali, tá? Então, o que que eu, Marília, prefiro fazer aqui? A classe 2, ela sempre, bom, a gente tá falando de biologia, né? Quase sempre vai precisar de uma expansão. Por quê? Porque a gente lembra muito, não sei se vocês tiveram esse exemplo do da questão da caixa e da tampa e da caixa, né? Então, pessoal, eu sempre explico isso para os pais. Na verdade, do sapato, da caixa seria o transversal. Do sapato com o pé. Se você pega, gente, um sapato apertado, pensem aí, em vocês pegaram um sapato apertado. O sapato chega até, o pé chega até o final do sapato? Não chega, né? Agora, se você pega um sapato do seu número bem certinho, o sapato não desliza até o final? O seu dedo não fica bem certinho lá? Então, a gente usa essa mesma lógica para a classe 2. Se a gente tem uma maxila estreita, vocês concordam comigo que a mandíbula ela tende a ficar retruída? Ela se prende lá atrás? Então, a gente solta. Primeira coisa que a gente faz. A gente trabalha no transversal, tá? A gente faz esse manejo para que essa mandíbula fique livre. Ok. Marília, eu tenho uma classe 2 muito assim, uma complexidade muito grande, criança sofrendo bullying por deficiência mandibular, que é o que mais a gente pega, né? E aí? Bom, quando eu tenho esse tipo de problema, eu trabalho muito com aparelhos ortopédicos, como o Bionator. O Bionator é meu predileto, e aí tudo bem fazer esse avanço. Só que a minha preferência hoje, gente, minha preferência hoje seria tratar mais para frente. Então, a maioria dos casos, eu expando, porque eles chegam para mim muito novos, e vou acompanhando, vou acompanhando, vou acompanhando, vou acompanhando. Lá perto do pico de crescimento, Marília, como que você sabe que está próximo? Pela idade dentária, tá? Não vai dar para eu falar tudo aqui, mas tem nas aulas lá do Entendendo a Normalidade.
Poxa, tá indicando o próximo pico de crescimento. Pede uma carpal e aí sim entra. Qual que eu entro hoje? Hoje eu entro com corretiva mesmo. Eu trabalho com aparelho autoligado passivo, elástico precoce e só vai, tá? É o que eu faço hoje. Bom, aqui eu tenho o caso da Dudinha. A Dudinha chegou para mim e aí eu atendi ela numa primeira fase e fiz somente a expansão, tá? Ao perfil da Duda. Depois disso, pessoal, eu tratei a Duda lá na frente com alinhador e Precision Wings, que é uma forma de avanço também. Então, eu prefiro tratar um pouquinho mais para frente a classe 2 para aproveitar esse pico de crescimento. E o melhor exemplo que eu posso utilizar é do João. E por quê? Porque ele chegou para mim com 14 anos. Ele não chegou lá atrás, ele chegou aqui. E aí, quando eu pedi os exames, eu vi, olha aqui, que indicava ali, eu falei, ó, indicativo aqui que ainda está em crescimento e está próximo do pico, tá vendo? Segundo pré-inferior ali, ainda vindo, com 14 anos. Eu até pedi, falando, será que não tem agenesia desse dente? Não, ele estava crescendo ainda, menino, né? Poxa, olha isso, olha o tamanho dessa classe 2. Qualquer coisa depois eu posto para vocês também, porque esse caso está no Instagram, tá? Gente, eu finalizei o caso dele só com elástico e autoligado passivo. Não teve propulsor. Marília, mas você não acha que poderia ter um resultado melhor com o Herbst ou com... O Herbst, pessoal, é o único aparelho, assim, na literatura que ele mostra algum efeito ortopédico. O propulsor já entra muito em ortodôntico mesmo, tipo o que o elástico fez, tipo tudo que está acontecendo aqui. Porém, é muito controverso também. E aí, eu acredito muito que, tipo, não tem como. Vocês pegaram um paciente padrão 2, quem tem mais experiência aí, e fizeram foto e ele finalizou padrão 1, então eu acredito, eu tenho certeza que não. Eu acredito muito na genética, que a gente tem algum limite e que a gente não consegue fazer osso crescer. Não acredito que a gente faça osso crescer. Eu acredito muito em novos posicionamentos ali de mandíbula, tá certo? Por isso que eu prefiro tratar mais tarde. Além disso, quando que é o pico de crescimento da mandíbula, gente? Quando? Não é com 7 anos, não é com 8 anos, é mais para frente. É nesse pico de crescimento aí, de 11 anos, mais ou menos, sabe? Então, eu prefiro tratar um pouquinho mais tarde, para não ser aquele tratamento muito longo, tá? Na maioria dos casos, eu explico isso para todos os pais e a gente faz em conjunto essa escolha de aguardar ou entrar com o Bionator numa fase mais precoce, digamos assim. Marília, qual aparelho seria de escolha fixo nessa idade? O Herbst daí, tá? Não sei se vocês já trabalharam com o Herbst. Então, esse meu diagnóstico é feito, mas o que a gente vai fazer, o plano de tratamento é traçado em conjunto com os pais, e eles entendem que realmente, assim, depois que eu explico tudo, a maioria vai comigo que, tipo, meu, vamos tratar um pouquinho mais pra frente, porque daí a gente trata e termina. Não fica aquele negócio, expansão, Bionator. Bionator perde ainda, né? Você tratar a classe 2 ali, muitos artigos mostram, você perde um pouquinho, então você vai ter que tratar depois, porque ele volta um pouquinho. E aí vai se estendendo muito o tratamento, sabe? E aí mais a corretiva. Poxa, né? Trabalhoso. Vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, terminar o caso? Os pacientes de hoje em dia não querem mais, gente. Não é igual antigamente, que era um negócio assim, ai, vai usar assim e vai usar para sempre. Mas não usa. Então a gente tem que se situar e entender o que eles querem também, sabe? O estilo do paciente de vocês, tá bom? Por isso que eu falo que a classe 2 às vezes, vocês esperam assim, nossa, ela coloca Bionator em todo mundo. Não coloco, tá? Uso Bionator, tenho ele no meu leque de opções, mas utilizo pontualmente, ok? Classe 3 que eu falei para vocês que era uma exceção. Classe 3 sim, a gente vai tratar o quanto antes, porque a gente precisa sempre levar em conta. Ó, eu vou extrapolar meu tempo, tá? Vocês me perdoem, vou extrapolar um pouquinho. Tava programado para acabar 9, mas vamos lá. Bom, classe 3, pessoal, o quanto antes.
a gente consegue tirar crianças, sim, de cirurgias, isso é comprovado cientificamente, mas a gente não atua na mandíbula. Mandíbula é um osso surdo. O mesmo vale, não acabei de falar ali para classe 2? Classe 3 é a mesma coisa. Herança genética define. Então, onde que a gente atua hoje? A gente atua aqui, ó, na maxila, porque a maxila é nosso osso elástico. É ali que a gente vai conseguir trabalhar muito bem nas crianças que estão em classe 3, tá bom? Padrão é outra história, né? Enfim, e aí o quanto antes melhor, tá? Por quê? Porque a gente vai ter um efeito aqui na maxila e vai criar um overjet para essa criança, que foi o que eu fiz aqui com a Mari, que é um dos casos que eu vou mostrar amanhã completo, que a gente finalizou agora. Eu criei um overjet para conseguir, ó, descompensar aqui incisivos inferiores um pouquinho para caber, né, o lateral que não estava cabendo e finalizar bem legal. Só que eu precisei de ganho na maxila. E essa mandíbula, vocês vão ver amanhã que foi um pouquinho, tá? Então, classe 3, quanto antes, melhor. A gente atua muito na maxila, porque a mandíbula, ela não obedece a gente, tá? Comunicação aqui é tudo, porque em alguns casos, essa criança, mesmo tratando nessa fase, ela irá sim para cirurgia ortognática se essa mandíbula resolver crescer, ok? E aqui um caso que eu tenho tratado agora muito desafiador, até levei para o curso quando eu fiz o curso da Dani de ortopedia em 2021, porque eu tinha começado o caso dela, eu falei, meu, olha que dó, gente, olha o exemplo de que se tivesse passado, olha o quanto de coisa que a gente podia ter melhorado, formato de arco, sabe? Ela tem aqui um pré-impactado, que depois eu comecei a tratar e ele irrompeu por palatino. Então, complicou muito para nós, sabe? Se essa mocinha fosse para cirurgia hoje, eles iriam operar com certeza maxila e mandíbula, tá? Aí, ela ali, com 14 anos, eu ainda tentei fazer uma expansão, só que nessa idade a gente sabe que perde um pouquinho o efeito, né? Quanto mais velho, menos efeito ortopédico a gente tem. E aí chegou para mim nessa situação e eu estou tentando fazer por ela algo, né? Fiz o planejamento junto com outros colegas, porque os pais não têm condições de cirurgia, não querem cirurgia, eu estou tentando melhorar um pouquinho de qualidade de vida dessa moça que chegou assim para mim, tá? É caso cirúrgico? É. Por que que você pegou, Marília? Gente, porque assim, cara, imagina eu falar, olha, espera até 18 anos, querido. Ela não quer esperar, senão ela nem estaria ali, sabe? Então, fiz um planejamento tratando ela agora nesse momento, mas coloquei de exemplo porque nesse caso aqui, gente, a partir dos 5 anos, né? Chegou com 5 anos, classe 3, meu, vamos tratar, porque daí compensa, tá bom? Ó, nossa, tele, triste, né? Não, e a genesia ainda, então, assim, as dentárias, né? E uma anomalia puxa a outra, enfim. Pessoal, ectopias a gente vai tratar na dentição mista já, tá? Então, aqui os pacientes que. Ah, Marília, tá ok, parte oclusal, mas você olha, tem ectopia de pré aqui. Ectopia a gente já expande. Quando? A partir dos 5 anos também. A gente já deixa esse ambiente favorável. Interposição labial. Olha isso. Quando? Aí vocês já vão entendendo, né? Interposição labial. Primeiro, a partir do primeiro período transitório, tá? Já tem os incisivos aqui, já pode tratar. Esse mocinho aqui é um sarro, gente, eu adoro tratar ele. Eu tratei ele com expansão, PLA, e agora eu entrei na corretiva com ele já, porque ele terminou de tocar todos os dentes, foi muito rápido, sabe? E a PLA para descompensar, tirar, só de tirar o lábio, nossa, já dá uma diferença tremenda. Apneia obstrutiva do sono, quando? A partir dos 5 anos. Como que eu vou saber? Por que você está falando de apneia, Marília? Porque isso é muito importante, né? Mexe com qualidade de vida real dos pacientes.
E nós precisamos estar atentos, porque nós somos protagonistas nesse tratamento. Nós, ortodontistas, somos protagonistas, porque com expansão rápida da maxila, a gente pode tratar a apneia obstrutiva do sono, tá bom? Então, quando diagnosticada, a partir dos 5 anos, tratamento, tá? Então, aqui tá o casinho do Miguel. Olheiras, né? A gente sabe pelo questionário pediátrico do sono, tá? E aí, gente, é muito legal, assim, quando os pais falam sobre o resultado que tem, porque mexe com a vida inteira deles mesmo. Então, a gente precisa tratar o quanto antes a apneia obstrutiva do sono. Diastema, coloquei aqui, mas o diastema, assim, eu trato só quando incomoda muito a criança. Esses dias eu coloquei numa mocinha também que tava com diastema. Eu fiz, tô tratando o irmãozinho dela, aí fiz a avaliação dela, falei, não precisa de nada. Só que ela tem um diastemão. Deu pai, Marília, ela tá sofrendo bullying na escola. Ok, outra história, tá? Então, diastema, ok, a gente tratar. E aí, também a partir do primeiro período transitório, né? Pelo menos os incisivos precisam estar aqui, senão não tem diastema. E aí a gente pode tratar com, geralmente, os 4x2. Pode ser alinhador, Marília? Pode ser alinhador. Mas eu prefiro o 4x2 porque eu acho que vale mais a pena, é muito mais rapidinho. A gente está procurando eficiência aqui. Esse caso também, tô finalizando, tá ficando bem bonitinho. Mas foi, ó, a primeira fase. Eu não queria tratar ele, porque eu tratei ele com um alinhador. Eu queria ter esperado mais os pais, meu pé no meu pé. Eu ainda consegui segurar, gente, uns assim, sei lá, uns 8 meses. Daí eu não consegui segurar mais. Fechei ali para eles ficarem felizes, só que daí tive que esperar toda a troca, e daí o alinhador não funciona, porque daí começa a ter desadaptação, sabe? Mas graças a Deus estou terminando esse caso, ficou bem legal. Bom, e para finalizar, rapidamente, tá? O que que a gente não vai tratar, que é importante aqui. Pessoal, a gente não trata biprotrusão na infância. Por que que a gente não trata biprotrusão? Por que que não tem o que fazer aqui? Alguém sugere? Como que a gente trata biprotrusão? Extração ou distalização? Dá para fazer isso em criança? Não dá. Biprotrusão, infelizmente, tá fora, não tem o que a gente fazer. Aí a gente volta no quê? No primeiro módulo, que é o módulo de comunicação, como se portar e conversar com os pais e com a criança para explicar tudo isso. Assimetrias. Gente, assimetrias da face, não tem o que a gente fazer. Ah, Marília, mas ela tá com uma assimetria postural por mordida cruzada. Ok, isso aí é algo postural, então a postura não consegue mudar. Se a criança nasceu com uma assimetria na face, nós, ortodontistas, não conseguimos, tá? Assim como no adulto, vai para cirurgia mais para frente. Precisamos saber disso para, se aparecer, a gente falar isso para os pais, tá bom? Face longa, ah, mas deixa eu controlar ali o crescimento. Não controla, gente. Podem procurar nos artigos. Não controla. Porque isso aqui é genética. Se a criança vai ser uma face longa, não vai ter o que vai segurar, ela vai continuar face longa, tá bom? Então a gente não trata esses problemas. E aí, olha o que que a gente não trata também. Como assim, Marília? Sobre a mordida profunda? Não trata? Não, não trata. Por quê? Primeiro, em crianças não é considerado uma má oclusão. Por que não? Pessoal, a sobremordida profunda, ela, na maioria dos casos, em grandes, né, na maioria dos casos da ortodontia infantil, ele se auto-resolve. Por quê? Porque vai fazer a troca dentária e vai estabelecer uma nova dimensão vertical quando os prés vierem. Então, a gente está enxugando gelo aqui, tá? Porque uns vão tratar naturalmente nessa troca, entendam? E os outros, você pode até tratar. Por que que o povo gosta de tratar sobre a mordida profunda? Porque é fácil, você vai intruir. Pode chegar na corretiva e me fala o que que teve estabilidade ali. Se for para ele ter sobre mordida profunda, ele vai ter de novo. E aí você vai tratar de novo lá na corretiva, tá? Nossa, gente, peguem ali tratamento de adulto de vocês, de sobremordida profunda, e me falem, não é difícil segurar?
A gente não coloca contenção com bytes para tentar segurar sobre a mordida, essa criança está em desenvolvimento. Então, não faz sentido, tá? E também não faz sentido a gente classificar uma sobremordida, né? Ai, tantos milímetros sobre mordida profunda. Tenho que agora tratar cada criança de um jeito. Tem a cor do olho de um jeito, a cor do cabelo de outro jeito. Por que que a gente quer colocar em milímetros essa sobremordida? A gente não vai tratar sobremordida. Não tem por que tratar. Não existe nada comprovando que tem problema se a criança estiver sobremordida. Exceto que ela tenha isso aqui, ó. Que esteja machucando a mucosa dela, tá? Daquelas que bate ali. Então, você vai tratar, intruir um pouquinho, para ela não ficar lesionada, só. Não que vai ter benefícios oclusais. Beleza? Entendem? Olha aqui o meu priminho, louco para colocar aparelho. Louco. Ó, vou tratar? Não vou tratar. Não vou tratar porque não precisa. Vamos esperar o momento ideal para tratar. Porque daí, quando ele precisar, se ele precisar, né? Porque tá uma graça, né? Classe 1. E a gente sabe que quando tem essa guia aqui de canino, classe 1, muda, né? Então, não sei como é que vai vir, foi eu no casinho dele, mas não precisa. E daí, na hora que precisar, poxa, mas já usou, já cansou. Não, gente, não é brincadeira. A gente trabalha com criança e a gente leva muito pro lado lúdico, mas é um tratamento, né? Então, você quer ir no médico e falar, minha criança quer tomar remédio, dá o remédio para ela? Não. Então, é isso que a gente tem que ter de ideia também, tá bom? Se não tem problema, não tem tratamento, né? E aí, aqui, o caso dessa outra mocinha, que eu esqueci o nome, tratei ela faz muito tempo. Aí sim, a gente coloca uma placa ali, aqui de proteção, para ela ficar se machucando, tá bom? Amores, passei um pouquinho, 16 minutos atrasada aqui, né? Tivemos probleminhas técnicos, mas vou finalizar essa aula para não cansar muito vocês. Lembrando que amanhã a gente volta com a análise de casos clínicos. Então, eu vou mostrar alguns casinhos clínicos do início ao fim para a gente conversar amanhã, tá bom? Se quiserem, deem uma conversada ali comigo no Instagram para, se vocês se interessaram por algum desses casos ali, coloca lá na caixinha, ah, podia mostrar tal caso, só para ter uma ideia, qualquer coisa eu troco aqui, que aqui é assim, tá bom? Os casos eu tenho já tudo em PowerPoint, e aí a gente vai se falando, e amanhã vai ser bem legal, tá bom? Quinta, a gente finaliza com as estratégias de captação de pacientes, que eu quero fechar todo esse link. Ok? Eu também vou pedir uma coisinha para vocês. Olha, vocês ficaram até o final aqui comigo. Vocês são maravilhosos. Até, ó, Samsung me perguntou: até que idade você chama de criança para não tratar sobremordida? Sobremordida, eu só vou me preocupar com ela depois da maturidade oclusal. Aí não quer dizer idade, quer dizer mais idade dentária mesmo, tá? Sobremordida, para ficar mais fácil, eu só vou tratar lá na corretiva, ok? Então não vai ser mais criança mesmo, né? Pode ser uma criança precoce, mas é só quando for ali, tá bom? Eu opto, Letícia, por Bionator naqueles casos que é complexo, que a criança está sofrendo bullying, que os pais querem um tratamento naquele momento e a gente resolveu em conjunto que seria o melhor momento. Daí sim eu opto pelo Bionator, tá? Disjunção, Nayara, sempre disjunção, tá? Wanda, não trabalho com pistas, tá? Pode expandir mais de uma vez? Pode. Nossa, tem bastante perguntinha aqui, amores. Não vou conseguir responder todas, tá? Mas a gente vai se falando e vamos conversando por ali, tá bom? Quem puder, deixa um recadinho para mim lá, que eu vou amar. E amanhã, prometo tentar ser pontual para a gente finalizar em 1 hora. Espero vocês para nossa próxima aula. Beijão, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã.